Seguindo aqui com a leitura do Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Até agora a gente está vendo a história do hospital, né, como ele vai surgindo, como ele vai se transformando, conforme a sociedade também vai se transformando. E paramos um ponto aqui em que a gente fala a respeito da mudança, né, de uma sociedade absolutista para uma sociedade disciplinar. E esse modelo disciplinar, essa ideia disciplinar, de disciplinar os corpos, ele vai para dentro do hospital, né? No sentido de, aqui diz, né? A introjeção das normas do pacto social construído entre pares, a normalização dos cidadãos e da própria noção de cidadania. Assim é que os hospitais, antes lugar de mortificação e deshistorização, tornaram-se lugar de verdade, de saber, de positividade. É uma característica nova para o hospital, né? Uma vez que o médico ele se apropria desse lugar, ele passa ali a construir um conhecimento sobre as doenças que ali são observadas, né? Isso se torna um modelo científico, claro. Isso vai orientar também, como a gente vai ver aqui mais para frente, a ideia da sociedade em geral a respeito da loucura, né? Mas esse vínculo histórico entre a medicina que estava sendo constituído nos moldes da nova instituição transformada e esta, o hospital, que estava sendo adequada a esta medicina hospitalar, marcaram fortemente a natureza do modelo biomédico da medicina ocidental, que passou a ser caracterizada como predominantemente hospitalar. Este modelo médico implica uma relação com a doença como objeto abstrato e natural, e não com o sujeito da experiência da doença. Assim, não é apenas a psiquiatria que tem essa relação genética com o hospital, ou hospitalocêntrica, como se usa dizer, de ser especialista, priorizando o conhecimento isolado de órgãos, de partes do corpo, verticalizada e hierarquizada, níveis crescentes de complexidade, primário, secundário, terciário, centrada na doença e não nos sujeitos que têm as doenças e assim por diante. Isso aqui é muito importante porque, apesar de a gente estar localizando isso aqui no momento histórico, isso aqui ainda é muito presente. Essa ideia de olhar para a doença e não para o sujeito. As próprias pessoas, elas costumam chegar no consultório e tendem a falar a respeito de sua depressão, de sua ansiedade, de seus sintomas, e acabam não falando de si. Daí, no nosso trabalho aqui clínico, a gente chama a pessoa a falar de si, não da doença, né? Até porque a doença, o transtorno mental, né, como se chama, ela não é como uma doença orgânica, né, que se instala no corpo. A gente está falando de questões emocionais, questões sociais, questões psíquicas, né? Isso é muito presente. E aqui fala exatamente da consequência dessa medicalização do hospital, né? Uma vez que se torna lugar de excelência do médico, de aplicação da medicina como ciência, como prática, logo tem um fortalecimento desse modelo biomédico, né? De olhar para a doença e não para o sujeito, né? De repente categorizar de forma muito radical a pessoa e reduzi-la, né? E reduzir é prender, é manicomial, né? Mas assim, é interessante pensar também que isso foi necessário para que as coisas seguissem um curso, para que a gente chegasse até aqui hoje. Claro que categorizar sintomas de uma específica síndrome, que vai ser chamada de transtorno, orienta o nosso trabalho em saúde mental. O que não pode é reduzir toda a questão do sujeito num diagnóstico, né? Mas vamos continuar aqui no texto. Mas vamos voltar um pouco para observar com mais detalhes o processo de transformação do hospital filantrópico em hospital médico, no caso da psiquiatria. Aqui a gente vai ver especificamente a questão da psiquiatria e da questão da loucura, nessa passagem do hospital filantrópico, da caridade, como a gente
falou aqui anteriormente, até se tornar um hospital médico mesmo, de fato, né, como a gente conhece mais ou menos hoje. Ao chegar às instituições hospitalares, em nome de um novo e promissor saber sobre as doenças, o médico subtraía da filantropia e do clero o poder administrativo do hospital. Vejam só, poder administrativo, além de todos os outros poderes que está envolvido nisso, né? Se anteriormente o médico era convocado ao hospital tão somente para atender alguns casos mais graves, se frequentava o espaço hospitalar de modo eventual e irregular, aqui, né, entre parênteses, da mesma forma em que era convocado nas prisões, por exemplo, eu acho que esse exemplo ele não é à toa, a gente está falando de instituições, né, prisão, hospital, enfim, né. O médico agora se tornava o personagem fundamental do hospital. É assim que, como detentor máximo do poder hospitalar, o médico Philippe Pinel, a gente já comentou dele aqui antes, o Pinel, iniciou sua grande obra de medicalização do Hospital Geral de Paris. Em 1793, Pinel passou a dirigir o Hospital da Bicêtre, uma das unidades do Hospital Geral. 4 anos após o início da Revolução Francesa, né? E posteriormente prosseguiu sua obra no La Salpêtrière. Esse La Salpêtrière, isso foi em 1700, comecinho do século XIX, 18, 1793. Cerca de 2 séculos depois, seria cenário do encontro de Freud com Charcot, né, para a história da psicanálise aí, para quem acompanha, é onde Freud conheceu o médico Charcot, aquele que começou a olhar para a histeria de um modo diferente, trabalhava com hipnose, e o Freud começa na história da hipnose, enfim. Foi nesse Salpêtrière aqui, né? Aliás, a hipnose o Freud abandona depois, mas é aqui a história de psicanálise, e a gente está falando da história dos hospitais, né? Vamos voltar. Só um adendo que esse Salpêtrière aí está bem presente na saúde mental, na psicanálise aqui, né, nas bibliografias. Voltando a Pinel, Pinel ficou muito conhecido como fundador da psiquiatria, mas, de acordo com Paul Bercherier, foi também um dos responsáveis pela clínica médica moderna. O Pinel aqui, né, vai falando um pouquinho a respeito do que ele pensava, né? Esse cara aqui, ele foi uma figura importante da Revolução Francesa, participou ativamente, né? Aqui diz que ele participou do grupo conhecido como os Ideólogos, que foi de enorme importância para o pensamento filosófico francês no final do século XVIII. Os ideólogos buscavam a base verdadeiramente científica para o conhecimento dos fenômenos da realidade, tomando como referência principal o modelo da história natural. Para estes, o conhecimento era um processo cuja base era a observação empírica dos fenômenos que constituíam a realidade. Nessa tradição filosófica, objetivava-se o conhecimento do homem diante do que lhe é impresso pelas suas experiências, para consigo próprio e para com o que lhe é exterior. Este método analítico-filosófico situa-se na tradição de Locke e Condillac, que, adotado pelos ideólogos, era especialmente aplicado à medicina por Cabanis. Vários nomes aqui, né? Bom, aqui vai dizendo um pouco por onde andavam as ideias do Pinel, né? Do Philippe Pinel, esse cara aqui que é considerado, como diz aqui, o fundador da psiquiatria, né? Ele fazia parte desse grupo aí dos ideólogos, né, que tinha essa ideia de que o conhecimento era um processo cuja base era a observação empírica, ou seja, você vivencia, você observa ali os fenômenos, e a partir dessa observação você pode ter uma ideia, constituir uma ideia de realidade. O que faz sentido, né? O que faz sentido e é interessante, porque daí vai dizer do caminho que ele vai percorrer, né? Que daí ele vai numa observação das doenças mentais, não dos
dos sujeitos, isso vamos deixar bem claro aqui, ainda não chegamos a esse ponto, mas vai caminhando, né, a história aí dos hospitais. Vejam como vai mudando as coisas, né, como nada é dado assim de forma natural, as coisas são mudadas, se transformam conforme contextos políticos. Vocês veem aqui a importância da Revolução Francesa para a constituição dos hospitais, para a ideia de uma ciência hospitalar, para a ideia de um cuidado, para a ideia do que é o louco, a loucura. Vai mudando as perspectivas, muitas contradições, como a gente vai ver por aqui mais pela frente. Mas por enquanto é isso. A gente continua no próximo vídeo aí, saúde mental e atenção psicossocial. E aí vai traçando, primeiramente, eu acho que uma ideia histórica de como foi se entendendo a loucura, de como foi se tratando a loucura, a história do hospital como instituição, de como vai mudando o viés, né? E logo logo a gente vai chegar até o tempo contemporâneo para pensar modos de cuidado, preferencialmente antimanicomial, anti-reducionismo da experiência humana. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais.